Olá, a gente está dando início a mais um Toque Mais, que é o podcast do portal de notícias SPI+, que abrange aqui a região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte. Estou aqui do lado do Tom Freitas, o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e eu e Tom vamos conversar com um convidado muito especial. O ator, diretor, autor, Odilon Wagner, que amanhã sobe aos palcos aqui na nossa vizinha Jacareí com uma peça muito interessante e, como ele mesmo diz, fora da curva, que é a peça A Última Sessão de Freud. Ele é o Freud, né? A gente não precisa falar que ele é o Freud, né? Ele está ao lado do Cláudio Fontana, né? É uma peça que vão ter duas sessões, uma no dia 11 e uma no dia 12. Então, no teatro, no Grande Teatro Ariano Suassuna, em Jacareí. A gente vai conversar com o Odilon sobre esse espetáculo, mas a gente vai aproveitar a brecha e ter o Tom aqui comigo para conversar um pouco sobre teatro, sobre formação teatral, sobre expansão do teatro no interior, os festivais de teatro. Cultura, né? Cultura em geral. Bem-vindo, Odilon. Muito obrigado, Zé Guilherme. É um prazer enorme estar aqui. Tom, eu já conheço há muito tempo, sei do teu trabalho importante no fomento da cultura desde São Paulo, né? Não é novidade isso. E é um prazer estar aqui. São José e essa região toda, Vale do Paraíba, é uma beleza, né? O que a gente encontra de multiplicidade, diversidade cultural e riqueza dos habitantes dessa área, né? Que consomem cultura de uma maneira muito, muito interessante. Eu já vim várias vezes para a região. Estive aqui em São José mesmo, com esse espetáculo, A Última Sessão de Freud, já esteve aqui o ano passado, no Teatro Colinas. Foi um sucesso e já temos marcado para o ano que vem, inclusive, uma volta. Portanto, é uma região e é uma cidade que para a gente é sempre um prazer. E agora estamos em Jacareí, né? Jacareí, que é uma cidade que eu não ia há muito tempo. E estava ansioso para conhecer o Teatro Ariano Suassuna, que é realmente uma beleza. É lindo o teatro. Quem não conhece tem que conhecer, porque é um espaço cultural também muito bonito, né? Odilon, me diz uma coisa. As pessoas não precisam ficar com medo com esse título, não, né? A Última Sessão de Freud. A pessoa precisa estar ligada à psicanálise para entender o espetáculo? Não, absolutamente. Claro que os estudantes de psicologia, os estudantes da psicanálise, eles é um público alvo do espetáculo e eles adoram. Mas o espetáculo, ele é um encontro do Freud aos 83 anos de idade com outro grande gênio do século XX, que foi o C.S. Lewis. O Lewis foi um romancista, literato, professor de Oxford. E o encontro se dá no gabinete do Freud. Aliás, o cenário é lindo, é um cenário realista que reproduz o gabinete do Freud com o divã dele, as obras de arte dele, os tapetes, tudo. Cenário indicado a prêmio, do Fábio Namatame, o cenógrafo. E o Freud convida o Lewis, que era um homem importante, ele é um Monteiro Lobato lá na Inglaterra, estudado nas escolas. Ele escreveu Crônicas de Nárnia, muito conhecido no Brasil. Tem grupos e grupos de estudo no Brasil sobre o C.S. Lewis. Para minha surpresa, eu não sabia disso. E o Freud é ateu, militante do ateísmo a vida toda, um dos temas principais da vida do Freud. E o Lewis, um ex-ateu que se converte ao cristianismo e se transforma um dos maiores defensores da fé cristã, com bom senso, raciocinada, etc. E tal. E o Freud não entende como é que uma pessoa que era ex-ateu pode simplesmente virar casaca assim, sem mais nem menos. E aí convida o Lewis
para vir ao gabinete dele para conversar sobre esse tema. E a conversa é desses dois homens inteligentésimos, brilhantes, irônicos, cada uma hora um fica analisando o outro, cutucando o outro, então tem muito bom humor. As pessoas riem muito no meio desse diálogo. E a peça não é, como você perguntou, a peça, Zé Guilherme, não é uma aula, não é escrito para a bolha dos psicólogos, também dos teólogos ou daqueles que são mais ligados à filosofia ou da teologia. Não. Ela é feita para publicão. É um texto absolutamente acessível para qualquer tipo de pessoa. Porque ele fala dos temas mais essenciais de todos os seres humanos. Existência ou não de Deus? Existe. O que acontece depois da morte? Sexualidade. O que a gente está fazendo aqui? O sentido da vida, né? Qual é... Então, essas questões são questões que todo ser humano tem. E a peça, desde a estreia, Tom, você não pode imaginar. Estreamos em março de 2022, logo após a pandemia. Ela tem uma repercussão, o final do espetáculo eu nunca tive em 53 anos de carreira uma resposta de público, um impacto tão grande na plateia como esse espetáculo. As pessoas vibram, parece que é pop. Já me falaram que o Freud era pop e eu não acreditava, mas ele é pop. É impressionante. É pop. Não, eu imagino porque são temas... Aliás, obrigado pelo convite, estar aqui na SP Rio, uma honra estar aqui do lado de Zé. E sou fanzaço do Odilon de longa data, tanto do artista como do gestor também, do agente cultural dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Mas essa questão que você coloca da aceitação do público, né? E temas tão universais, né? Que vocês vão estar discutindo ali Exato. Dentro do espetáculo. Você falou dessa questão do período que você passou aqui por São José, foi lotado todos os dias. Foi. E eu tenho certeza que será também em Jacareí, porque realmente são temas universais e que interessam para as pessoas, né? E das mais diversas opiniões e olhares sobre aquilo e de uma forma muito tranquila, né? Exatamente, porque os dois eles têm opiniões distintas. Mas se respeitam, né? Se respeitam. Eles se têm diálogos em alguns momentos até veementes, fortes, mas sempre respeitosos. E uma das mensagens que fica na peça é justamente isso. Dá para conviver com aqueles que pensam diferente da gente, respeitando a opinião deles. Você não precisa... É uma boa lição para os tempos atuais. Opa! É necessário. É necessário. E isso acho que encanta o público, sabe? As pessoas saem encantadas. E a gente sempre faz um pequeno bate-papo no primeiro dia de cada primeira sessão de cada cidade que a gente vai, que será, por exemplo, Jacareí amanhã, dia 11, às 8 horas da noite. Após o espetáculo, como o espetáculo trata dessa questão da fé, né? Ateísmo versus a crença, a gente convida sempre um psicanalista que representa não necessariamente o ateísmo, mas representa as ideias do Freud, conhece mais Freud. E a gente convida sempre um religioso, que será o padre Pedrinho, que é aqui de São José, aqui da arquidiocese daqui, que já foi de Jacareí também. Os dois puxa vida, me fugiu o nome agora, eu já vou lembrar o nome do psicanalista que vai fazer o debate amanhã. Então os atores mais o psicanalista mais o... É um espelho do que teve a peça, né? Exatamente. Eles replicam um pouco a discussão fora do palco. Exatamente. Continuidade. É o Marcos Oliveira, o psicanalista, que é lá de Jacareí, e o padre Pedro José Graciano Júnior, ele é conhecido como Padre Pedrinho, e ele é aqui de São José. E então é um bate-papo com o público sobre essas questões. E o público adora. E participa, a gente passa perguntas para o público também, participa, é muito, muito interessante. Não sei se o Tom gostaria de saber, mas eu gostaria de saber uma coisa. Que é como você se preparou para ser Freud,
esse monumento. É um ícone, né? Um ícone, né? É. Não só ele, quer dizer, é um ícone, o pai da psicanálise, grandes questões da psiquiatria, e é pesado, né? Ele influenciou o mundo inteiro com suas ideias. Como que é isso? Como que é o ator se preparando para encarnar esse cara? Olha, é um dos maiores desafios da minha carreira, e eu diria que é a melhor experiência que eu tive até hoje na minha vida como ator. Verdade. Como eu disse, assim, é o espetáculo. Eu nunca tive uma experiência semelhante nesses 53 anos de carreira. Primeiro porque quantas vezes um ator tem a oportunidade na vida de representar um personagem tão icônico, tão famoso. Eu poderia citar outros. Einstein, Gandhi, sei lá, os grandes personagens do século XX. Né? E o Freud, ele influenciou o pensamento científico, filosófico, literário do século XX, como o Lewis também. O Lewis também foi um grande inspirador. Mas o Freud é mais conhecido como pai da psicanálise, porém, ele concorreu 11 vezes ao Prêmio Nobel da Literatura. 11 vezes. As obras literárias dele são até mais conhecidas do que a própria obra científica. Você mergulhou nesse universo? Eu tive que começar a estudar um pouquinho dele. Eu conhecia como todo mundo, já tinha lido 1, 2 livros dele. Mas só quando o ator, quando ele pega um personagem, aí é que ele mergulha, né? A biografia dele é gigante. É o seu processo, assim? Então, a gente, primeiro, você tem que se aprofundar mais com a biografia mesmo, tentar entender quem é aquele homem. Mas entender mais ele não só do ponto de vista profissional dele, da importância dele, mas assim, do ponto de vista humano. Porque é muito fácil você pegar um personagem desse como Freud e transformar ele numa caricatura. Aquela barba, bigode, óculos, tal, aí vira caricato. E o que nós não quisemos fazer, direção do Elias Andreato, a peça, um dos maiores diretores do teatro brasileiro, um ator fenomenal, e a gente trabalhava justamente na humanização do Freud. Então ele já tem 83 anos, naturalmente ele já estava mais suave. Ele foi um homem sempre muito duro, muito firme nas suas convicções, mas terno. Sim. Então a gente trabalhou esse lado da humanidade dele. Essa humanização já veio da dramaturgia já veio. Do americano Marc Saint-Germain, né? Marc Saint-Germain, o autor. No texto, eles são dois homens normais conversando. Não são dois gênios conversando, não são dois professores, não, são dois seres humanos conversando. Então isso facilita muito. Por isso que eu digo que o texto é acessível para qualquer um. Todo mundo entende. E aí, o Freud, aos 83 anos, você tem que compor também um homem mais velho. O Freud morreu com 83 anos. A peça se passa 3 de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invade a Polônia e inicia a Segunda Guerra Mundial. Em Londres, aí a Inglaterra declara a guerra também, a Alemanha, e aí começa. O Freud morreu 20 dias depois desta data. A peça é fictícia. Esse encontro, a gente nem sabe se aconteceu. Mas poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Eles viviam na mesma época, na mesma cidade. E o autor, a peça é baseada num livro chamado Deus em Questão. E o autor, que coloca um pouco da história do Lewis e a história do Freud, e o autor dramaturgo do teatro pegou esse livro e adaptou para o teatro. Mas a história é essa. Então, e ele coloca inteligentemente a peça neste dia, porque no mesmo momento em que esses dois homens estão conversando ali sobre, né, sentido da vida, sexualidade, Deus existe ou não, ali fora está tendo bombardeio,
tem aviões passando, tem o rádio ligado da BBC que traz as notícias e lá que afligem os dois. Então o mundo está numa reviravolta ali atrás e os dois debatendo esses temas tão, né, sensíveis para a humanidade. Então é muito inteligente isso do ponto de vista do autor. E aí eu tive que caracterizar o Freud mais velho. O Freud tinha um problema sério de saúde por causa do charuto, ele fumava muito charuto, então ele teve um câncer na boca. Então ele já está um homem um pouco mais frágil. Na peça, muito firme, não acontece nada com ele está muito firme. Mas ele é um homem já de idade e um pouco mais frágil por causa da doença que tinha. Então, compor esse personagem, quando você perguntou da composição, né? Você tem que estudar a psique desse homem, entender como ele era, mas também buscar essa composição física, né? O figurino ajuda, aquelas roupas da década de 30, é muito requintado, tudo muito bonito, né? Muito elegante. O linguajar também. E você, quando faz a composição de um homem mais velho, o ator trabalha com a memória, né? Emotiva, chama isso a memória do... Né? Da onde que eu puxo isso? Eu vou puxar das pessoas mais velhas que eu conheci na minha vida, no meu universo. Meu avô sempre foi uma inspiração muito grande. E aí o gestual, você começa a usar um gestual que eu me vi, de repente, no meio do trabalho, fazendo gestos do meu avô. Não é do Freud. O ator empresta a sua memória da coisa. Por exemplo, na questão da velhice, disso, daquilo, de coisas que você viu. E aí as pessoas me veem no palco e falam assim, nossa senhora, mas isso é o Freud escrito. É que ninguém sabe como era o Freud escrito. É igual o filme de Mozart, né? O Mozart que a gente acaba tendo na cabeça é o do filme. Né? É do filme, Não é? Não, por isso a importância dessa criação dessa personagem. Né? E a importância do trabalho do ator, do corpo do ator, do figurino, do cenário, de tudo que compõe ali essa experiência que o público vai ter quando estiver assistindo. Sem dúvida. Tem até jornalistas de São Paulo que fizeram reportagem com a gente e a gente estava vestido, caracterizado com Freud e tal. E ele falou assim, mas é impressionante. Depois ele assistiu a peça e falou assim, é impressionante. Você fala igual ao Freud. Aí eu falei assim, mas como é que você sabe como o Freud falava? Falava em alemão? Não, ele falava com sotaque e tal. Mas é porque quando você convence na representação, e os psicanalistas que vão, a gente morria de medo dos psicanalistas. Ele fala, meu Deus do céu, vai mexer com o ícone deles, né? E a gente até convidou muitos para assistir alguns ensaios, para ver o que eles achavam. Mas o engraçado é que todos, em vez de fazer qualquer crítica ao texto, isso, aquilo, se emocionavam por estar assim, parece que a gente está na presença do Freud, parece que a gente está dentro do consultório dele, isso é maravilhoso. Quando eu vi a fotografia, eu falei, ô Freud. Eu não sei se você é mais alto que o Freud. Provavelmente sim. Mas essa materialização, né, que a arte permite, né, é uma experiência. Esse é o poder do teatro, você estava falando do teatro. Esse é o poder do teatro, de fazer as pessoas viajarem num universo e imaginarem, né, o que seria. O outro grande gênio que eu citei há pouco, Einstein, tinha uma frase que eu adoro, ele falava assim, a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado. Mas a imaginação sambarca o mundo inteiro, você pode ir para qualquer lugar. E é como a gente trabalha, onde a arte... E vindo do Einstein, é mais legal ainda. Né? Um dos maiores gênios cientistas do universo. Né? E claro que até para desenvolver as teorias científicas, você tem que ter mente abstrata, você tem que, né, conseguir viajar, né? Muito bem. Eu queria aproveitar a sua presença aqui. A gente tem aqui na cidade um movimento muito grande nessa área teatral. Quer dizer, cada ano que passa, a qualidade dos espetáculos melhora. O Tom aqui está à frente aí da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que leva há anos e anos
sem se importar com gestões políticas, o Festival de Teatro. Aliás, parabéns, Tom, porque é um trabalho maravilhoso. Aproveitar é isso, né? Ver como você vê hoje o teatro, vamos dizer, descentralizado, vamos dizer, com grupos atuando no interior, espetáculos próprios. Como é que você vê? Isso é fundamental. Isso é fundamental. A ponto assim eu acho tão importante que e o intercâmbio nosso dos artistas nacionais com artistas locais, em todas as cidades que a gente vai, a gente provoca encontros. Por exemplo, hoje mesmo, saindo daqui, eu tenho encontro com o pessoal de grupos lá de Jacareí, que a gente marcou no final da tarde, para justamente fomentar, desenvolver mais esse interesse, trocar experiências, porque tem artistas locais e regionais que são fabulosos. E é só o teatro, a cultura, mas o teatro em particular, já que nós estamos falando dele, ele tem uma capacidade de desenvolver, de transformar, que é única. A falecida grande atriz Beatriz Segal, ela dizia que a gente aprende a ler na escola, mas a gente consegue entender o que está lendo só através do teatro e da cultura. Porque ele traz reflexão, ele te leva para outros universos, ele abre a imaginação, ele desenvolve criatividade e é só através da cultura e da educação que uma sociedade pode se desenvolver, não tem outro caminho. E o teatro é uma porta gigante para esse desenvolvimento. É quando o público está, né, sentadinho ali num espaço, ou de pé, não importa o espaço como ele é, mas ele está focado naquilo que está acontecendo, e a inspiração e as reflexões que ela traz, que um espetáculo de teatro traz para o espectador, é único, é um momento único, porque se você está na televisão, você tem a distração de outras coisas. Se você está no cinema, você muitas vezes até a pipoca do vizinho do lado, o costume de sair, levantar. O teatro ele é mais um pouquinho mais... Ele tem aquele vamos dizer, momento único do silêncio, do foco naquilo que está acontecendo, da concentração, a magia do fazer ao vivo. Não há outra manifestação cultural que consegue bater isso. Tanto é que, após pandemia, o movimento do teatro cresceu assim de uma maneira gigantesca. Muito mais que o cinema. O cinema não retornou ao que era antes. O teatro ultrapassou o que era antes. As pessoas sentiram no momento da pandemia a falta desse contato físico ali presente, a energia que jorra ali do palco, plateia, palco. Aqui também se deu isso, né? Eu digo que é quase um momento espiritual, assim, de espiritualidade que acontece naquilo, dessa troca energética. Esse encontro do artista com o público, né, no teatro. E realmente isso, ainda dentro deste lugar, né, da questão do teatro e deste encontro, né, e dessa crescente... a gente, nesse festival, nós abrimos um edital, tivemos mais de 200 inscrições. Olha que coisa espetáculos. Incrível. Locais, todos locais? Não, da região. Da região, do estado e de outros estados. Daí nós selecionamos 32 espetáculos, sendo deles 17 daqui de São José, que tem uma produção riquíssima, tem muitos grupos aqui de São José, 10 de todo o estado de São Paulo, incluindo o Vale do Paraíba, e 4 espetáculos de outros estados. Olha que bacana. A bacana. importância desse intercâmbio também com grupos externos e tal. Mas dentro, então a gente vê realmente essa crescente e dessa necessidade humana de estar presenciando, experienciando, né, um espetáculo teatral, uma história bem contada, com cenário, com figurino, e do encontro com o ator, né, do público com
com o ator. Agora, e dentro desse lugar, Odilon, você que tem uma experiência vasta nessa área da cultura, e a gente percebe também a busca dos públicos de ir para as capitais em busca de espetáculos, de exposições, enfim. Como que você vê isso, essa crescente, né? E estar no interior também, a importância dessa itinerância que você tem feito, né? De estar também, de se deslocar para lá e vir até aqui também. Como que é isso para você? Para a gente é muito enriquecedor. Porque a gente recebe muito público do interior do estado e de outras, lá em São Paulo, por exemplo, e de outros estados também. No final de semana, eu diria que um espetáculo, 30%, 40% da casa é turista. Um turismo teatral. Eles vão para ver espetáculos, aí passa o final de semana, uma gastronomia, um show... e voltam, né? Isso é muito comum. Tem alguns hotéis que inclusive tem chamado pacotes culturais. Você vai, você já tem o ônibus que te leva para o local, etc e tal, para o restaurante, para o teatro. É muito interessante isso. Mas quando a gente se desloca, e nós com esse espetáculo particularmente, a gente tem rodado muito. A gente tem rodado o Brasil já. Desde março do ano passado já tivemos no sul do Brasil inteiro. Tivemos no Nordeste, interior de São Paulo, em várias cidades. Já estamos esse mês rodando o interior. Então vamos a Botucatu semana que vem. E fizemos Americana semana passada. Ribeirão semana passada, Americana na outra. E a gente vai percorrendo. Essa experiência é muito interessante para o ator. Porque você entra em contato com uma realidade diferente, um público diferente, e essa experiência é sempre enriquecedora, porque principalmente quando após a gente faz essas conversas, esses debates, você passa a conhecer um pouquinho mais o interesse, o perfil do público de cada região. Se bem que o bom teatro, o público é sempre igual, né? Quando nós estamos falando... Por que eu usei a palavra bom? Bom significa bem feito. Não interessa se é artista famoso, se não é artista famoso, se é regional, se não é regional, interessa se é bem feito. Com textos interessantes, com questões... acabamento que os teatros têm cenário, figurino, tem direção, tem composição, tem música, tem coreografia, tem um monte de coisa. Então, o bom teatro é aquele que envolve essas áreas todas. Pode ser um teatro que tenha só um ator em cena e não tenha quase nenhum certo, seja uma coisa maravilhosa? Sim, tem montes de espetáculos, como, por exemplo, eu cito uma Alma Imoral, da Clarice Nisquier, que está há 12 anos em cartaz. É um espetáculo fenomenal. É ela sozinha em cena. Mas é um espetáculo, um texto maravilhoso, uma atriz maravilhosa, uma direção maravilhosa. Então, essa experiência para o público, eu me preocupo muito com a questão da formação. Quando a gente vai para os lugares, a questão da formação de público. Antigamente a gente fazia teatro de terça a domingo. Eu comecei a minha carreira fazendo de terça a domingo. 2 sessões no sábado, 2 no domingo e 2 na quinta, porque à tarde tinha matinê. Hoje a gente só faz sexta, sábado e domingo. Nós fazemos em São Paulo, quando voltarmos agora em outubro, é quinta, sexta, sábado e domingo, 2 no sábado. Mas não é comum, porque o teatro precisa ser, e as artes, a cultura de um modo geral, precisa ser mais difundida. As escolas precisam voltar a ter aula de educação artística, né? As escolas precisam fazer... Eu fui sempre um militante da junção da cultura e educação. Eu acho que as escolas estaduais e municipais deviam fazer... ter curso, não vamos falar curso, vamos ter aulas de dramaturgia de teatro dentro das escolas, mais prática, e fazer festivais de teatro municipais.
ou estaduais, e depois no final uma apresentação, vai lá no teatro mais bonito da cidade, a escola é premiada, a melhor escola, a segunda escola, porque aí a gente vai estar formando o aluno, a gente vai estar formando o jovem para ele entender, porque não dá para gostar de alguma coisa que ele não conhece. Então formação de plateia é fundamental. A gente diminuiu também o número de espetáculos, porque antigamente não tinha tanto televisão, um canal de televisão. Hoje você tem uma central de entretenimento na tua casa, você pode ver milhares de coisas do mundo inteiro. O cinema não tinha tantas coisas, a televisão não tinha tantas coisas, então as pessoas iam mais ao teatro. Então, se a gente não reeducar, desde o jovem, do professor que é formador, para estimular os alunos, porque, por exemplo, na questão da... Vamos pegar aqui o que o teatro é transformador. Pegar a nossa peça, o Freud. Nenhum crente vai chegar lá e virar ateu, e nenhum ateu vai sair de lá crente. O objetivo não é esse, mas é a gente pensar nos argumentos levantados para cada um. As reflexões que a gente levanta lá, podem até, no caso do crente, até reafirmar a sua fé, cada vez mais. E no caso do ateu, pode fazer assim, ele fala, sim, mas será que não também tem uma outra possibilidade? Por exemplo, uma das questões que sempre se coloca lá, e é só quando a gente vê a coisa acontecendo, é só no teatro vivo que isso acontece. Todos os religiosos que foram lá até hoje debater com a gente, já foi padre, rabino, pastor protestante, pastor evangélico, pastor presbiteriano, já foi de tudo, espírita. A gente convida de várias correntes religiosas. Todos dizem assim, existem ateus muito mais, do ponto de vista do comportamento no mundo, mais cristãos do que muitos cristãos. Na sua humanidade, na sua forma de agir no mundo. No seu cotidiano. Como ser humano. E tem muitos chamados cristãos ou crentes que não agem de acordo com esses chamados ateus. Então, essas reflexões, muitas vezes a gente fala assim, o ateu é exatamente o quê? Né? Que não acredita, mas não acredita porque... não, mas ele tem uma... Religião é diferente de religiosidade. É diferente. Então, veja, essas reflexões começam só quando a gente está numa experiência e o público vive essa experiência, imagina a riqueza de pensamentos, reflexões. E o teatro é isso. Se você vai para casa pensando e refletindo sobre alguma coisa, vai comer um sanduíche depois do espetáculo, ou com os amigos se reúne e fica falando sobre isso, já valeu a pena. Porque você está fazendo as pessoas, né, movimentarem as suas ideias, os seus pensamentos. O poder transformador do teatro. Então, voltando ao tema que você colocou, Tom, é fundamental a gente desenvolver os grupos regionais, desenvolver os artistas locais. Vocês fazem um trabalho fundamental. Tem que estimular através das leis de incentivo municipais, os grupos, como vocês fazem aqui. É importante dizer também, me deixe fazer um apelo aqui, às empresas locais, as grandes corporações e empresas que existem aqui, têm que aportar, têm que ser mecenas da cultura e da educação, para que se desenvolva... veja, quando se desenvolve o indivíduo do ponto de vista cultural, você desenvolve do ponto de vista produtivo. Quanto mais educação existe no indivíduo, mais produtivo o indivíduo se torna para a sociedade. Sem dúvida. Aproveito a deixa e realmente a questão do investimento da iniciativa privada dentro de projetos culturais, eu deixo aqui, a gente está com vários projetos aprovados já na nossa lei de incentivos fiscais, que é a LIFE. Então, empresas que tiverem interesse em aportar recursos, a gente tem mais de 20 projetos já aprovados, das mais diversas áreas, teatro, dança, circo, música.
quem tiver aí interesse, empresas que tenham interesse em investir nesses projetos, nos procure. Tem isenção do imposto, do ISS, do IPTU. Vale a pena investir. Como você colocou, modifica a nossa sociedade e a tua marca está vinculada a um projeto cultural. É fantástico. Você falou também. assim, se tiver interesse, eu reafirmo aqui, se não tiver interesse, desenvolvam o interesse e criam o interesse, porque é a forma mais eficiente de transformação social, e eu acho que a iniciativa privada tem obrigação de fazer isso. Não pode deixar para o Estado. O Estado não é responsável por tudo, ele não dá conta de tudo. Eu acho que no mundo que a gente vive hoje, a iniciativa privada e o cidadão mesmo, individual, tem obrigação de participar do desenvolvimento coletivo da sua sociedade. Nós só teremos um mundo melhor, uma sociedade mais desenvolvida, se houver esse interesse, esse aporte importantíssimo do mundo privado na cultura, na educação. Muito bem, com essa mensagem do Tom e do Odilon, a gente já passou 30 minutos, que é o nosso tempo regulamentar. Eu posso voltar amanhã, se eu quiser. Estou brincando. Mas volte muito mais vezes, Odilon. E faça, então, um último convitinho aí para a sua peça, lá em Jacareí. Muito bem, olha, gente, vocês aqui de São José, Jacareí, Taubaté, toda a região aqui próxima, é tudo muito próximo. Eu convido vocês, vou adorar receber cada um de vocês. Aliás, eu faço isso em todos os espetáculos. Após o espetáculo, eu saio no saguão, faço fotos com todo mundo, a gente conversa. Mesmo no dia que não tem debate, a gente faz isso, porque isso é uma maneira de você se aproximar do público, ouvir as pessoas. Então, espero vocês. Teatro Municipal Ariano Suassuna em Jacareí, que é um teatro lindésimo. Aliás, tem poucos teatros no Brasil com essa qualidade, devo dizer a vocês. Às 20 horas da manhã temos o debate com o padre Pedrinho e o psicanalista. Olha, eu tô falhando com o Marcos Oliveira. Sempre me falta, porque eu não conheço ele pessoalmente ainda. Marcos Oliveira. E no sábado, também às 20 horas. Muito obrigado, John. Muito obrigado, Tom, pela participação. Obrigado, Até a próxima. Até a próxima. Sempre o microfone aberto aqui para você. Quando estiver por aqui, passe aqui na SP Rio. Vou passar com certeza. E vou levar, aliás, essa caneca linda aqui da SP Rio, mas vou levar. O Tom vai levar também, né, Tom? Depois de 5 anos frequentando aqui, eu aproveitei a barca do Odilon e vou levar a minha também. Obrigado. Agora está gente? gravado, né? E Tom, prazer enorme te rever aqui. Parabéns pelo trabalho importantíssimo na Fundação e viva a cultura de São José, né? Obrigado, Odilon. Muito bom revê-lo. Viva a cultura, viva a arte, viva o teu espetáculo e que tenha vida longa. Obrigado. Muito bem. Essa entrevista está gravada, vai para o podcast e também está nas redes sociais na SP Rio Mais e no nosso portal. Muito obrigado. Obrigado, Zé Guilherme.